eu queria uma provocação de cada uma de vocês para nós, Cidade da Inovação. 7 temas, e aí hoje de manhã na abertura foi enfatizado pelo Varejão e também pelo reitor, que a gente precisava focar em ser muito bom, especificamente em menos temas, e para ali ser mais forte. Diante disso, ainda que a Neri tenha falado que é tudo, seria o design, na verdade, do que o consumo fosse, isso seria o lab daqui, seria viabilizar mais, ou seja, eu vou deixar para vocês, aonde vocês dariam o silver bullet para a economia circular, ou a bala de prata? Desculpa, eu estou aprendendo a parar de falar inglês com esses temas, mas qual que seria o foco de cada uma de vocês nesse tema brevemente, antes que a gente abra para a turma? Então, né, a gente tem trabalhado muito na questão de resíduos sólidos, né, como a Fernanda comentou aqui. A questão da logística reversa é um ponto muito importante para as indústrias pensarem dentro dos seus processos, né, de forma mais estratégica. A gente vê essa implementação no Brasil de uma forma lenta. A gente está agora, né, sexta-feira, a gente faz 14 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dia 2 de agosto, eu lembro que é dia de aniversário da minha mãe, então não tem como esquecer também, né? Tem bolo todo dia 2 lá em casa comemorando a Política Nacional de Resíduos, e a gente vê de forma mais lenta, né? E aí agora nos últimos anos a gente tem esse impulsionamento, a gente vê muitas empresas tentando se articular, porque a questão de resíduo ela precisa de escala. É diferente de água e esgoto, que você vai implantar a tubulação ali, né, todo o sistema, o custo de implantação é muito grande, e depois o operacional cai. Na área de resíduos, não. Você precisa ter escala. Então, o Espírito Santo ele tem uma questão do tamanho do Espírito Santo, que nem todas as soluções que a gente tem, né, que temos soluções para várias questões, elas conseguem ser implantadas aqui. Então, por exemplo, para a própria empresa de pneus aqui no Espírito Santo, a Pneu Vix, né, ela fala que tem uma capacidade instalada. Mas por quê? Porque o equipamento, muitas vezes, exige que é o mínimo. Tipo, a gente está instalando o mínimo, porque os equipamentos são de maior porte. Só que para a gente processar resíduo, a gente precisaria ter o resíduo do Espírito Santo, sul da Bahia, Minas, para conseguir juntar tudo isso aqui. Então, a gente tem uma questão logística, apesar da nossa localização, que é muito favorável à questão logística, mas a gente precisa trabalhar, eu penso muito nessa questão, né, de encontrar soluções para trabalhar resíduos em escala um pouquinho menor. Então, eu vi lá, por exemplo, a Vila Recicla, né? Eu acompanho esse processo. Quando se mostrou o mapa ali, eu entrei na vida assim, de resíduo. A Mirella assim, me ajudou muito no mestrado. Eu trabalhei com tratamento de chorume, né? A Raquel está aqui na mesma época do mestrado, né? 2001, que eu comecei lá, com o chorume da marca, aquele sacrifício todo. Então, eu acompanhei esse processo, né? Depois lá no IEMA, licenciando lá. Então, a gente acompanhou tudo muito isso de perto. E aí a Vila Recicla vem com uma solução para resíduo de construção civil com o mesmo gargalo. Por quê? Porque o equipamento que tem para vender é um equipamento muito grande e não tem demanda. Né? Então, a gente precisa pensar soluções. Se eu quero instalar uma recicladora em determinado material em São Mateus, o equipamento que a gente tem hoje precisaria pegar São Mateus e o resto do Espírito Santo inteiro. Então, eu vou ter que levar o resíduo para lá, por caminhões, vou causar um impacto ambiental, né? E fora a questão que nem sempre vai ser viável economicamente. A gente tem essa questão do vidro, né? Também, que vidro é sempre reciclável, mas a gente é difícil encontrar a solução pelo mesmo motivo. Então, assim, aqui poderia se trabalhar muito essa questão de investir em novas tecnologias que dê conta de trabalhar em escala um pouquinho menor para a gente poder tornar isso mais viável economicamente. Essa é uma questão muito importante para a questão
da logística reversa, né? Porque ficar transportando resíduo de um lugar para o outro, de fato, a gente não consegue, porque muitas vezes o custo do frete é mais caro do que a mercadoria que está dentro do caminhão. E aí por isso que não é viável, né? É uma das questões. Pegou escala. Não vou deixar, não, senão ela vai falar, vai roubar os 20 minutos todos nossos. Eu indo não pelo lado da escala, mas pelo lado da tipologia, eu ficaria com aquilo que impacta no PIB do Espírito Santo. Então, aí a gente está falando aí rochas ornamentais, que é um foco muito grande, e ela é unida e na mesma região, que eu já ajudo na logística e na escala. A gente tem a palha do café, tem a pimenta já escalando. Estou lembrando aqui, tentando o ovo, a produção ali em Santa Maria de Jetibá, em relação à energia, o próprio composto também do resíduo da produção, da granja. Eu tentaria, para ganhar a indústria e trazer aquilo com que eles estão precisando, até em função do mercado internacional, porque o mercado está exigindo o selo, e o selo eu preciso saber como eu faço essa minha medição aqui interna, e a questão do resíduo impacta muito na nota do produto. Eu iria naquilo que impacta no PIB do Espírito Santo, que eu acho que eu ganho aí na força da indústria. Excelente. Bom, eu vou dividir assim a minha fala em dois momentos. Primeiro momento, eu vou pegar o gancho aqui com as duas, né? Eu acho que os resíduos são os nossos grandes desafios, né? Então, assim, realmente a gente tem que trabalhar essa questão que a Maria Cláudia falou, né? Da escala menor, e a gente tem lá na Austrália, a gente tem bons exemplos com esse tipo de trabalho em escala menor, para resolver a questão dos resíduos. Então, eu acho que realmente, nesse primeiro momento, como eu mostrei aquela figura ali para vocês, esse é o grande pilar que a gente tem que trabalhar. O segundo momento, que é o que ele tocou, é a questão do design. E eu espero, viu, Peter, que no próximo a gente esteja, se você me convidar novamente, que eu possa falar como o design tem um papel transformador na economia circular, que foi o que a Mirela tocou também, bem bacana. Então, assim, hoje, eu enquanto arquiteta, nós no grupo da UFES, de avaliação do ciclo de vida, a gente tem pessoas já começando a estudar a questão das interfaces dos softwares de avaliação de ciclo de vida com projetos de edificações. Então, eu, enquanto arquiteto, vou fazer o meu projeto. Ao final do meu projeto, eu vou ter essa interface, que é dentro do sistema BIM, e eu vou poder ver, por exemplo, a pegada de carbono, o quanto de potencial quanto de quilos de CO2 equivalente, que é aquele projeto que eu estou propondo, quanto que eu estou mensurando ali. Bom, se isso estiver alto, eu tenho condição de mudar, por exemplo, os materiais e conseguir uma pegada de carbono menor. Então, assim, o projeto é transformador. Então, da agora para frente, não dá para pensar um projeto sem que seja circular. Não dá. Tudo bem, nós temos esse desafio muito grande, até que os nossos resíduos se transformem em matéria-prima circular, mas de agora para frente, a gente tem que projetar já dentro desse conceito, a gente tem que influenciar isso. E em todas as áreas, eu citei a área da arquitetura porque é a minha primeira formação, mas em todas as áreas, em todos os produtos, eles têm que nascer circular, como aquele lá, da roupinha da criança, que vai crescendo com a criança, o projeto já nasceu circular, isso é maravilhoso, gente. Então, assim, e tudo a gente tem que analisar. Uma coisa também que, voltando à questão do resíduo, que nem tudo que reluz é ouro. Então, uma determinada destinação que é boa para o estado do Espírito Santo pode não ser viável em São Paulo.
Por isso é que a gente tem metodologias de avaliação de ciclo de vida, né? Por isso que a gente tem índice de circularidade do produto, a gente tem metodologias que nos auxiliam para o processo de tomada de decisão. Então, assim, esses 2 pontos, né? O desafio dos resíduos, olhando para hoje, e a questão do design, olhando para o futuro. E aí eu deixo aí, né, como sugestão para o Peter, aí para uma próxima conversa. Bom, aqui deu. Gente, é tudo muito lindo, né? Quando a gente fala de reciclagem, de coleta seletiva, de circularidade, mas realmente quando vai para o papel e a gente vê as dificuldades, principalmente no que tange nas políticas públicas, né? Principalmente quando a gente fala de benefício fiscal para que este projeto realmente aconteça. Sem sombra de dúvida, eu trabalharia aqui com designer, né? Porque a gente precisa mudar a forma de pensar, a forma de produzir, mas se a gente quer ter indústrias fortes, vamos ter que pensar muito nas políticas públicas. Excelente. Eu tenho certeza que se a gente tivesse pedido para Maria Cláudia primeiro, ela te convidava. Mas eu visitei vocês. E é impressionante como vocês dão consciência para nós. A gente aponta o dedo para o lugar errado. E tem que apontar para nós, né? Eu sou capaz de fazer mais de 2 quilos por dia, que aqui na média está de 1,1. Certamente eu faço mais. E a gente é corresponsável por isso. Abro para vocês, para perguntar para a turma. Temos uma aqui. Ei, boa tarde. Meu nome é Milena, eu trabalho na SECT. Por acaso também estou de férias, mas eu vim aqui prestigiar o festival, não poderia perder. Sobre um questionamento que a professora Maria Cláudia falou sobre o que a gente pode pensar, né, para poder promover essa diferença no mundo. Como a Mirella acabou de falar perfeitamente, isso que eu também queria falar, é a questão do design nas políticas públicas, que a gente também tem que... Nada que a gente possa fazer, a gente pode fazer se não estiver na lei. Então, a gente tem que, né, atualizar. Nada mais necessário do que isso. E uma questão também que, diferente, não seja diferente, mas o fato do Espírito Santo ser um estado pequeno, eu não vejo como uma coisa ruim, sim como um benefício, porque é como se fosse um estado europeu, um país europeu, né? É como se a gente tivesse essa condição de organizar a gestão integrada dos resíduos do Estado, de forma que a gente pudesse, estrategicamente, fazer essa questão da política da logística reversa, de uma forma que a gente pudesse pensar, no norte se produz mais vidro, então concentra a reciclagem do vidro no norte, no sul é outra coisa. Questão das rochas ornamentais. Tem muita coisa que a gente pode estar fazendo com questão dos resíduos de rocha, desde a construção civil, a arte e etc. Fora várias possibilidades que a gente poderia estar se valendo da tecnologia, ciência e inovação, para, por que não, reduzir as escalas de certos equipamentos? De repente, a gente poderia pensar nessa forma, né? Então, tem várias soluções que a gente poderia estar... Inclusive, eu já compartilhei uma solução com a SEAMA, né? Já tem um tempo, falei até com o Peter agora recentemente. E... já está aberta para quem tiver interesse em discutir comigo, se precisar da minha colaboração. Como eu sempre estive, continuo à disposição. Obrigada. Alguém quer comentar? Só um adendo ali no que a Milena falou.
que é importante, gente, é a questão do vidro, por exemplo, né? É um exemplo clássico, porque o mercado da reciclagem ele é muito volátil, né? Uma hora o papel tem um valor econômico, outra hora ele tem 0 de valor econômico. E a mesma coisa do vidro. Às vezes é muito mais barato extrair a matéria-prima virgem e fazer o vidro do que reciclar, porque envolve muita energia para fazer esse vidro novo, né? Então, assim, imagina, se eu tenho um mercado tão inflacionado, com tantos impostos a pagar como um mercado comum, que incentivo eu tenho para uma indústria de vidro? Não existe indústria de vidro aqui no nosso estado. Existe lá na Marca uma empresa que quebra o vidro e leva para Rio de Janeiro no alto forno. Então, nunca um alto forno vai se instalar aqui para produzir vidro que é 100% reciclável e nunca vai, né, se degradar na natureza. E quando você vai numa célula de aterro sanitário que você ouve barulhinho de vidro, né? Então, assim, o vidro é mais reciclável para o produto desde que a gente conseguisse manufaturar esse vidro ou que a gente conseguisse reutilizar esse vidro. Então, é um alerta, né? O mercado é extremamente volátil e a gente precisa olhar esse mercado para que ele seja pujante de uma forma econômica, infelizmente. Não adianta a gente ter o sonho só de ser ambientalmente correto, porque as indústrias vão continuar produzindo. E aí? Né? A logística reversa traz um pouco disso, né? Da responsabilidade compartilhada, assim como a política nacional também. Entretanto, a gente se depara em problemas comuns, né, do dia a dia que tornam essas indústrias inviáveis. Oi, boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou fundadora do Das Pretas, sou estrategista de inovação e tecnologia social, mas hoje estou aqui como se ama, né? Faz pouco tempo que eu assumi a gerência de negócios de impacto, lá dentro de negócios de impacto e investimento de impacto. Então, Milena, bota lá essa solução. Eu acho... Não, eu cheguei agora, então, se puder compartilhar comigo, isso é ótimo. Obrigada. Isso serve para todo mundo também. Eu acho que essa coisa da gente atualizar as políticas públicas e trazer design e inovação para a sustentabilidade, aí num termo inovabilidade, também é um exercício da gente fazer recultura, né? Recultura é tecnologia, repensar as formas, né? E quando a gente fala de economia circular, novas economias de uma forma geral, a gente está falando sobre recultura, né? Então, eu acho que pela minha própria aquisição e pela aquisição de outros atores do governo, que são plurais, diversos e que pensam fora da caixinha, que tem uma jornada profissional pouco conveniente, a gente também já vê que tem uma intenção governamental da gente fazer esse design de novas políticas. Agora, especialmente aqui falando como especialista que faz aí uma interseção de incidência internacional em órgãos por todo o planeta, pouco adianta se a gente não juntar os nossos dots, né? Pouco adianta se a gente não fizer o que a Fernanda fala ali de escalonar, pensando no transbordo que vai escalonar uma outra ponta aí desse processo, né? Então, a gente se une sempre para falar das dores e dos amores das novas economias, especialmente da economia circular, enfim, do reaproveitamento, da política reversa, mas quantos são os atores que verdadeiramente estão envolvidos, né, e publicizam esse envolvimento, porque a gente não sabe quem acessar, se as pessoas não publicizam o que elas estão fazendo. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa a se pensar. E aí eu queria muito falar da minha experiência lá na Marca, né? Eu fui acompanhar a inauguração do supressor sustentável da Vale, né, que é um case de inovabilidade, e inovabilidade não só para uma solução, por exemplo, para uma indústria, né, como a Vale, para diminuir a quantidade de partículas no ar, né? A gente está falando que tem um tipo de plástico específico que não tinha
reciclabilidade, não tinha valor de mercado, que começou a passar a ter valor, e aí a gente teve um incremento de renda substancial para uma série também inenarrável de associações de catadores e de catadores, né? Então, olha só como a gente está amarrando todas as pontinhas. A gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando de pessoas também. E aqui, lembrando todo mundo que não vai dar para falar de nada, né? Sustentabilidade, se a gente não falar de pessoas. Opa, desculpa. Gente, peço desculpas. Ok, diz ele que foi contemplado pelas respostas do pessoal. Eu deixo aqui meu enorme obrigado, mais do que qualquer coisa, honra de vocês terem acolhido o nosso convite. E, por favor, aplausos aos palestrantes. Cidade da Inovação.